as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Mais uma vez está entrando no ar o programa Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com você através desse canal. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o tema de família. Quem vai nos trazer a mensagem é o pastor Eliseu, da Igreja Presbiteriana Central, e ele vai utilizar-se do texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até 27, para trazer a mensagem com o tema Deus, salve a nossa família. Portanto, se você conhece alguém que está precisando de algum tipo de amparo, algum tipo de orientação com relação aos relacionamentos familiares, então, nesse momento, peça que essa pessoa, ou através de uma mensagem de texto no celular, ou através de uma própria ligação, peça que essa pessoa entre em contato com ela e peça que ela sintonize nesse canal que você está assistindo. Se porventura você está assistindo pela internet, copie o link dessa mensagem, o endereço onde você está assistindo e faça divulgação para os seus amigos, queridos, parentes, aqueles que vocês sabem que seriam edificados com mensagens nessa área, no tema de família. Nós, antes de partirmos para a mensagem, queremos dizer alguns avisos rápidos. Primeiro, com relação ao nosso Disque Paz, que é uma palavra amiga para todas as horas da vida. Você que é da região de Maringá, da região 44, pode discar para o 3025 3333 e com o custo de uma ligação local você vai ouvir uma palavra para abençoar o seu dia, vai ouvir uma mensagem para abençoar o seu dia. Você que quiser entrar em contato com a produção do programa Caminho da Vida, quer seja para fazer críticas, quer seja para dar conselhos, orientações, quer seja para nos indicar caminhos para que lado seguir com esse programa, você pode entrar em contato pelo 8414 3940, também da região de Maringá, DDD 44. Ou você pode fazer isso através dos outros canais, os eletrônicos, por exemplo. Se você quiser fazer isso por e-mail, você vai escrever para ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Ou você vai entrar em contato conosco pelas redes sociais, nos deixar uma mensagem, por exemplo, no nosso blog ou na nossa página na internet, que é o www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Entre lá, faça o seu comentário. Diga pra gente o que você pensa do programa. Coloque para nós as suas críticas, coloque as suas orientações para que nós possamos formatar cada vez melhor o nosso programa aqui nessa televisão para abençoar a sua vida. Então fique conosco, não saia daí, daqui a pouco nós vamos voltar com o pastor Eliseu falando sobre Deus, salve a nossa família. Não saia daí, voltamos já com o programa Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você neste momento, baseando-me aí no texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Acompanhe comigo essa leitura. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém,
ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Se a família foi criada por Deus para perpetuar a raça humana sobre a terra através da reprodução biológica, mas falhou em seu propósito de obedecer a Deus, caindo em desgraça e arrastando a humanidade para um caminho de pecado e de morte, a família cristã foi planejada e abençoada pelo próprio Deus para reproduzir espiritualmente a mensagem da restauração da humanidade em Cristo Jesus, pois somente Ele é quem pode realmente salvar a família. Veja comigo esse texto de Salmo, no capítulo 127, versículo 1. A versão que eu estou usando aí diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Logo, as famílias que dizem crer em Deus são chamadas para cumprir o seu propósito de viver em aliança diante dele, sendo continuamente trabalhadas pelo Espírito Santo para vencerem o desafio de não imitar o mundanismo ao desenvolver os seus relacionamentos e ao tratar dos seus conflitos. A construção do lar é feita com a confiança de que Deus é quem está abençoando. Por isso, a obediência a Ele fará toda a diferença nas horas das tempestades. Algumas pessoas ficam repetindo que a relação entre a família e a igreja hoje está cada vez mais em crise, que os tempos são outros, que as pessoas de sua casa não querem saber de Deus, quanto mais de igreja, etc, etc, etc. Há uma solução para isso? Se não construirmos sobre a areia, podemos dizer que há solução. E que ela envolve muita confiança em Deus e muito empenho de nossa parte para obedecê-lo. Outro dia eu li uma frase em algum lugar, um adesivo, um carro, numa casa, não me lembro bem, mas dizia assim: a crise acaba quando o trabalho começa. Eu creio que nós podemos parafrasear esta frase em nosso assunto afirmando que a crise em casa acaba quando o nosso trabalho é colocado nas mãos de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre isto? Deus, salve a nossa família. Para que isto ocorra, entregue a sua vida e a sua família aos cuidados de Deus. Não é o pai, não é o homem que vai ficar dizendo se é pecado ou não. Não é o pastor que vai determinar se pode, se não pode. Cada um se deixando reger, muitas vezes, pura e simplesmente em função de razões particulares ou experiências de vida. O Senhor é quem vai edificar a casa. Ele é quem vai guardá-la dos perigos, trabalhando em vidas que estejam firmadas em sua palavra. Vidas que agem como uma pessoa prudente que constrói sobre a firmeza, muitas vezes áspera, da rocha, e não sobre a beleza frágil da areia. É a palavra de Deus, com os ensinos de Jesus, ocupando o centro dos corações de cada membro da família, que vai ensinar sobre a vida de adoração e serviço e também sobre o que é pecado, determinando o que se deve fazer diante de cada situação. E isto, lógico, vai se refletir na vida da igreja. Se há crise entre família e igreja, o que está acontecendo então? Só pode haver uma resposta. A palavra de Deus não está imperando nos corações de verdade, de fato. Se as pessoas, ou mesmo se uma pessoa só, no lar onde essas palavras estão chegando agora, nesse momento, nós estamos aproveitando aqui o mês de maio, que é o mês da família. Se essa palavra chegar agora aí, e quem está ouvindo se dispuser a confiar realmente em Deus, a vida que está passando por tempestades tremendas, pode experimentar a paz que somente Jesus pode dar. Basta crer nele como Salvador, clamar agora mesmo: Jesus, salve a minha família. Deus, salve a nossa família. Lê o que aconteceu. Depois você lê esse texto de Atos, capítulo 16, versículos 25 a 33. Ali tem a experiência marcante na vida do carcereiro de Filipos. Pois diante de sua dúvida do que fazer para ser salvo, aí no versículo 31 de Atos 16, nós podemos ouvir a resposta, a firme resposta dada pelos apóstolos. Ele perguntou: o que é que eu vou fazer para ser salvo?
E a resposta: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Se a família honrar o propósito de viver em aliança diante do Senhor, estará começando a vida da igreja em casa mesmo. E isto põe fim ao chamado conflito entre igreja e família, vida espiritual, vida mundana, choque de gerações, pois tais coisas acabam sendo uma contradição tremenda. Quando nós aplicamos o texto de Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21 ao contexto do lar, poderemos entender que a família que acredita que Deus é a base sólida, a rocha firme para a sua segurança diante das tempestades da vida, então se destacará da família descrente, porque pode usar os preceitos e exemplos bíblicos com êxito para tratar de toda e qualquer situação. Veja aí o texto, o que é que está escrito em Efésios. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Este tipo de relacionamento, aplicado ao lar, faz uma diferença muito significativa, pois demonstra que Cristo está no comando de tudo o que acontece, e não o homem, ou a mulher, ou ainda princípios mundanos. Na família onde Cristo habita como Salvador, não há lugar para o machismo ou para o feminismo, porque ali as vidas são controladas pelo Espírito Santo. Não há lugar para cada cabeça pensar de um jeito sempre, sem querer mostrar mudanças nunca. Veja comigo aí novamente Efésios 5, 21. Olha o texto que nós acabamos de ler. O último versículo diz: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. A Bíblia fornece instruções claras para cada membro da família. E além de orientar sobre o que fazer quando um ou mais membros da mesma pecam, mostra o que fazer para que tal fracasso não ocorra novamente. Comparando-nos com o que a Bíblia requer de cada um de nós, podemos ver se estamos desobedecendo e nos arrependermos a fim de que a nossa casa esteja solidamente edificada sobre a rocha, Cristo Jesus, que nos fortalece para os momentos de tempestade. Sua família está reunida nos assistindo agora? Quem sabe alguém tem essa bênção nesse momento, tem todo mundo aí em volta da TV? Então vejamos juntos o que a Bíblia fala para cada membro do nosso lar. Lá, o texto está em Colossenses 3, 18 a 21. Veja o versículo 18. Fala para as esposas. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Veja agora o versículo 19. Fala aos maridos. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Já o versículo 20. Fala aos filhos. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disto. Finalmente, o versículo 21, falando aos pais. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu quero concluir dizendo que se nós investirmos nossas vidas, entregando nossos corações a Cristo Jesus, o Filho de Deus, confessando como Salvador de nossas vidas, de nossas almas, e cultivando na presença dele o nosso relacionamento familiar, quando ele voltar como esposo da igreja, o mesmo que um dia abençoou um casamento transformando água em vinho, e pode ainda hoje continuar transformando corações duros em uma nova vida, seremos então encontrados como servos e servas qualificados por havermos vivido os mandamentos da palavra de Deus, permanecendo fiéis em todas as situações. Josué 24:15, esta foi a postura daquele servo de Deus. Ele disse lá no finalzinho do versículo: porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Em meio às tempestades desta vida, em meio às lutas neste mundo, Deus não procura famílias perfeitas. Ele procura famílias de pecadores para torná-las famílias fiéis e as sustenta com a sua forte mão em toda e qualquer situação. Deus salve a sua família. Deus salve a minha família. Amém.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Ouvimos uma mensagem de Deus, do pastor Eliseu, aqui sobre família. E estamos, inclusive, entrando nesse tema porque estamos no mês de maio. E para a Igreja Presbiteriana do Brasil é um mês em que se foca o trabalho na família. É reconhecidamente um mês em que é comemorado uma das facetas da estrutura familiar, que é o Dia das Mães. E também queremos aproveitar e estender e conversar mais sobre esse tema ao longo desse mês. O pastor Eliseu começou a mensagem, ou melhor, ele que abriu e trouxe a mensagem. Queremos começar esse bloco de perguntas fazendo uma pergunta justamente para o pastor Eliseu. Pastor, por que Deus estaria tão interessado em nos ajudar, em nos assistir nos nossos dramas familiares? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que Ele nos oferece salvação, Ele nos oferece uma estrutura abençoada que Ele mesmo criou. Como eu disse no início da meditação, a primeira família falhou porque desobedeceu ao Senhor. Então Deus tem esse plano de agrupar, de chamar de volta para a vida de comunhão. Em Efésios capítulo 2, no versículo 19, o texto diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a ideia, o projeto de Deus é ter a sua família resgatada em comunhão com Ele. Então, em Adão e Eva, essa família caiu. Em Cristo Jesus, essa família é restaurada. Então, o interesse dele é providenciar todos os meios, abençoar, dar os princípios através da palavra, para que aquele plano original ele seja restabelecido. É uma família que vive em comunhão com Ele e vive em comunhão debaixo do mesmo teto. Eu gosto também de olhar para a palavra de Deus e ver como Deus ele trata como a questão da família. O próprio texto que eu usei de abertura, que foi inclusive incluso na mensagem de Atos 16, quando Jesus, ou melhor, quando os discípulos que estavam presos, eles vão conversar com o carcereiro, eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele faz a pergunta, né? O que é que eu vou fazer para ser salvo? Aí os apóstolos dizem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quer dizer, o Espírito Santo já movimentando e já mostrando a instrumentalidade de Jesus. E um outro texto que eu me lembro agora, que eu acabei de achá-lo, que é Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar, de ti farei uma grande nação. E no versículo 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, e não todas as pessoas da terra, mas todas as famílias da terra. Então, nós conseguimos perceber que Deus tem uma predileção, tem um carinho todo especial para a família ao longo de toda a sua palavra. Isso é muito interessante. Hoje também, mais uma vez, estamos com o pastor Peixoto, que pelo jeito vai virar titular aqui também do programa Caminho da Vida, se Deus quiser. Igreja Presbiteriana de Marialva. Eu agradeço o convite e obrigado, né, pastor Luiz, pastor Eliseu, por nos ceder essa oportunidade. Estamos juntos aqui participando do programa e recebendo também, né, as bênçãos aí, a ministração do pastor Eliseu, palavra muito boa, palavra atual, que vem para realmente nos fazer pensar. Extremamente atual. Extremamente pensar sobre o contexto familiar, que nesses dias está tão complicado na questão da família. Mas nós temos um Deus que se preocupa conosco, como você já mesmo disse, um Deus que não se preocupa com o indivíduo, mas se preocupa com a família. Isso é muito Desde importante. Abraão, chamando e abençoando a família, e não apenas ele, Abraão. Isso é muito importante. E já que o pastor Peixoto está aqui, eu quero já direcionar a próxima pessoa para ele, a próxima pergunta, para ele, para a pessoa do pastor Peixoto. Quando Deus criou a família, qual é o propósito que ele tinha em seu coração? Será, pastor Peixoto, que ele estava interessado simplesmente em dar continuidade para a raça humana através da procriação? Ou será que o plano dele envolvia algo mais? Envolvia. Eu tenho certeza que quando Deus criou a família, e a palavra não diz que ele criou para a sua própria glória,
exatamente para que pudesse glorificar a Ele. Não só na questão assim da procriação, mas a questão da comunhão, a questão da adoração, a questão da convivência. Então Deus tem um propósito maior, além apenas só da procriação. E quando nós olhamos para o texto de Efésios, por exemplo, capítulo 5, que é um texto clássico acerca de casamento, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre o relacionamento marido-mulher e utilizando a figura da igreja para com Cristo como uma metáfora, como sendo uma das formas de nós conseguirmos entender melhor esse relacionamento entre igreja e Cristo. Portanto, nós vemos sempre essa questão de relacionamento familiar como uma expressão, pelo menos uma tentativa de expressão daquilo que deve acontecer entre a família espiritual. Isso é muito interessante. E a próxima questão que eu tenho aqui, ela é bem geral. Eu queria que os dois pastores comentassem acerca disso. É possível que Deus abençoe a uma família que não caminha de braços dados com as orientações que Deus dá na sua palavra, que não se preocupa em segui-lo, que não está muito interessado em ouvir, e ao mesmo tempo, e em seguida, é possível que uma família que teme a Deus não experimente na sua vida a proteção, o cuidado de Deus e acabe passando por situações de crises? Para o ímpar, uma questão bem difícil, porque a palavra de Deus diz que Deus ele é bom e que a sua bondade se estende sobre justos e injustos sobre a face da terra no que diz respeito às coisas naturais. Deus ama a humanidade de tal forma, a Bíblia diz que deu seu Filho, então Ele ama e Ele protege. Agora, o relacionamento de alguém que não crê, não espera desse Deus, fica difícil no sentido de dizer que está se relacionando com Ele como filho. Então Ele é alcançado por essas bênçãos naturais, vamos dizer assim. Agora, para nossa tristeza, a segunda parte, realmente é possível que uma família que se diga cristã não usufrua das bênçãos de Deus quando desobedece a palavra, porque ela está se alongando exatamente dessas benesses, né? Ela está saindo debaixo dessa influência protetora de Deus, muitas vezes por rebeldia, muitas vezes por carnalidade, e ela colhe como consequências amargas, né, na sua vida esse distanciamento. Com relação a isso, eu me lembro do próprio povo de Deus, que Jesus, certa vez, olhando para Jerusalém, chora pela cidade e diz: Jerusalém, como eu gostaria de acolher você, como uma galinha acolhe os seus pintinhos, mas vocês não querem, vocês rejeitam. Então, nesse ponto, o que Cristo falou para Jerusalém poderia ser entendido também como aquilo que Deus pode falar para uma família: como eu gostaria de ter minha mão guiando vocês, protegendo e abençoando, mas vocês se rebelam e fogem, mesmo que seja uma família que teme ao nome do Senhor. Com certeza, até estava pensando naquilo que o pastor falou, na verdade, Deus realmente ama todos, enviou Jesus, nessa primeiro momento abençoou, mas a família que conhece ao Senhor e de repente ela prefere caminhar por si, esquecendo da orientação de Deus, fica difícil mesmo. Como você mesmo lembrou, Deus ama, mas Ele nos deixa à vontade, e quando você se afasta dEle, não que a mão dEle encolhe, nós que nos afastamos, nós acabamos perdendo a bênção nesse sentido. Então há esse lamento mesmo de Jesus, e eu fico imaginando Deus lamentando sobre nós, conhecemos a verdade, e de repente nós deixamos de lado e achamos que podemos caminhar com nossas próprias pernas, nossas próprias forças. E aí que vem essa questão aí, dizer assim, Deus não abençoa. Não, Deus abençoa. Nós é que não buscamos, nós que não aceitamos essa bênção, não queremos essa bênção. Isaías 59 fala disso, né? Exatamente. Enquanto o senhor falou, deixa eu achar esse texto aqui. Isaías 59, versículos 1 e 2, diz, porque a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, nem os seus ouvidos tapados para não ouvir o seu clamor, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nesse ponto, a família que teme a Deus, mas que ao mesmo tempo, em determinadas situações, parece que está vivendo uma vida em que a mão de Deus se apartou, na verdade, não é que Deus se esqueceu. Não. A gente precisa olhar para nosso próprio comportamento. A culpa, ao fim das contas, ela não é de Deus. Falta, às vezes, uma questão de sinceridade na nossa avaliação, porque eu sou pastor, conheço a palavra de Deus, tento buscar mais conhecimento e
tenho vida espiritual e tenho igreja, tenho tudo, mas tem problemas. A minha família tem problemas. Eu tenho esposo, tenho filhos, tenho pais, tenho parentes. Todas as famílias passam por problemas. E de vez em quando, a certa altura, você pode fazer, já ter feito, ou vai fazer como eu faço, como já fiz. Eu dizer assim, eu não sei por que isso está acontecendo. Por que Deus faz isso com a gente? Se a gente parar para pensar, sentar numa avaliação bem sincera, nós vamos ver onde é que nós caímos. Como na linguagem, veja onde é que você caiu e tudo mais. Porque a gente transfere essa responsabilidade como se Deus fosse um bonachão que faz vista grossa para todas as coisas. Ele é justo, tem uma lei que não tem como você mexer com ela em qualquer coisa da natureza. Plantou, colhe. Sim. Quem plantar, vai colher. Então, ele deixa você plantar. Eu vi essa frase ontem. Achei ótima. Deus é tão bom que ele deixa você plantar o que você quiser. Mas você vai colher. Mas ele é tão justo que ele só deixa você colher o que plantou. Então, ele mostra boa semente aqui, para a família, para o relacionamento. Essa pega que está aí na sua casa, esse negócio do casamento, do filho e tal, é para cá. Se a gente passa a obedecer às orientações, que às vezes pode ser comparado com construir sobre uma rocha, a gente vai derrubar suor, vai sofrer, machucar a mão e tal. Mas a gente quer a beleza da praia, ali da areia, né? Coisa bem, constrói uma coisa bonita, como acontece aí no Brasil direto. Vem tempestade, leva casa boa e casa ruim, casa pequena, casa grande, vai embora porque está edificado no lugar errado. E eu quero ainda insistir um pouco mais sobre essa pergunta, porque no começo, na primeira parte da pergunta, falava sobre a bênção, sobre uma família que não caminha de braços dados com os ensinamentos bíblicos. O pastor Eliseu até citou um texto que inclusive, a gente encontra em Mateus capítulo 5, 45, 47, que fala que Deus faz vir chuva sobre bons e maus, justos e injustos. Mas parece que tem algumas famílias que não sofrem tempestades, a impressão que dá. E aí quando você olha para a casa da pessoa, é um pessoal que vive alheio à vontade de Deus. O que será que acontece? Será que é possível que uma família caminhe? A gente está percebendo que é possível que uma família caminhe distante de Deus e tenha bênçãos sobre si. Qual seria a vantagem de optar o outro lado, de optar por abraçar a vontade de Deus, mesmo que a minha família sofra tempestades e provações? E qual seria a desvantagem de fazer parte de uma família dessa, que parece tudo tão redondinho, tudo tão perfeito? Eu estou me lembrando aqui de Asaf, quando escreve o Salmo, ele fala isso, que ele ficou percebendo que aquelas pessoas que não serviam a Cristo, ele falou, olha, não sente canseira, eles Salmo estão 73, bem. Né? Exatamente, 73, estão bem. Ele começou a perceber e falou, quase que resbalaram os meus pés. Ele falou, quase que eu passei para o outro lado. Porque ele percebeu, mas não é possível, como você mesmo disse, não serve ao Senhor e tem uma vida totalmente ótima, prospera, e eu que sirvo ao Senhor, parece que já está tudo ruim, né? Então, depois ele viu o que acontece com essas pessoas. É a questão da visão da vida, do aqui e agora, e a confusão que tem, né? Então está tudo bem, é isso tudo bem o que materialmente falando? Fisicamente falando, quero convidar você, todas as sextas-feiras, 20 horas, lá na Avenida 15 de novembro, 1163, a Igreja Presbiteriana Central, nós estamos clamando pelas famílias durante o mês de maio. Porque a maior parte das minhas famílias estão em luta, em várias áreas da vida. E eu convido você também. Ou seja, é um momento de clamar pela família e tal, mas o apóstolo Paulo disse que ele sabia viver bem em toda e qualquer situação. Então, quando não tem tempestade, esse estar bem não significa que está sem nada acontecendo na vida. Esse estar bem está em comunhão com Deus, apesar de não ter lutas. E não só nos momentos de luta. Não podemos confundir com relação a isso. Deus está presente tanto no lar que tem tempestade, quanto no lar que não tem tempestade. Agora, ele tem propósito para isso. Até mesmo um lar que não tem tempestade pode estar trabalhando a minha inveja, o meu orgulho, porque eu posso ainda cultivar essas coisas dentro de mim, dizendo, olha lá e tal, como o salmista fez, e Deus mostra para ele o fim de todas as coisas. Né? Exatamente. Isso é importante, hein? Muito bem lembrado. Então ele sentiu inveja, ele quase diz isso mesmo, né? Quase resvalaram meus pés. A inveja estava ali na porta. Aí ele atinou e falou, opa, não é bem assim, né? Tem que continuar servindo ao Senhor, porque eu sei o que vai acontecer comigo depois, né? A bênção. Daqui a pouco a gente vai voltar para dar continuidade nessa nossa conversa sobre família. Por gentileza, não saia daí. Nós voltamos já com o programa O Caminho da Vida.
Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida. O pastor Eliseu falou sobre família na mensagem, estamos conversando sobre isso, discutindo sobre isso, e o pastor Eliseu fez um convite que eu quero reforçar agora. Se você perdeu o primeiro bloco, perdeu o final do primeiro bloco, vamos reforçar esse convite. Durante todo o mês de maio, a Igreja Presbiteriana Central, às sextas-feiras, que horário? Às 20 horas, na Avenida 15 de Novembro, 1163. Nós estamos com vigílias de oração ali. Às 20 horas pela família, clamor pela família. Específico para família, clamando a Deus bênçãos sobre as nossas famílias. Na minha igreja, inclusive, nós vamos ter, por ocasião do Dia da Mulher, um programa voltado para a mulher, que são as quintas-feiras, quinta agora, dessa semana, e da semana que vem, 2 encontros em que nós vamos conversar sobre a saúde da mulher. Vai ter um ginecologista cristão conversando sobre fé e cuidado pessoal específico para as mulheres, 20 horas também nas quintas-feiras, lá na Cibipirunas 297, no Borba Gato. Você é nosso convidado. Mas vamos então continuar aqui, daqui a pouco o pastor Peixoto faz o merchandising da igreja dele também. Vamos continuar aqui com a nossa conversa. Já passo para o senhor, pastor Peixoto. Mas, pastor Eliseu, o senhor disse na mensagem que quando o trabalho é confiado a Deus, a crise vai embora. O que significa especificamente o trabalho ser confiado na mão de Deus? Mastigue um pouco mais essa expressão para ficar bastante claro aqui para a gente, por favor. Tem um texto interessante do apóstolo Paulo, ele está ministrando aos Filipenses. Aí ele diz assim no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele, falando de Deus, né, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O trabalho do Espírito Santo na nossa vida é nos iluminar a respeito da palavra. No passado ele inspirou essa palavra, ele levou homens a escrever a Bíblia, 1.600 anos, uns 40 pessoas, das mais diversas classes sociais, escrevendo a Bíblia. Hoje ele ilumina a nossa mente para nós entendermos esta palavra. Isso me ajuda, então, nesse trabalho. Eu quero trabalhar na minha pessoa como marido dentro da minha estrutura familiar. Como é que eu vou fazer isso? Ser bonzinho, fazer as coisas honestas, corretas? Não basta. Eu tenho princípios aqui, nós usamos o texto de Colossenses, que fala a cada membro da família. Então, Deus ajuda desta forma. Eu busco em oração, quero as orientações dele, ele me fala através da palavra, só que eu preciso colocar em prática desta forma. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu tenho certeza que ele vai completar esse trabalho, porque ele começou com a revelação de que a salvação está só em Jesus Cristo. Então ele entra na minha casa, mexe com a minha vida, então ele vai abalar as estruturas da minha casa e tudo aquilo que não está de acordo com os princípios mexe com precisa a estrutura. Mexe com a estrutura e tal. Bem então, que a música fala. Eu vou ter que abrir mão de pecado, de erros, de confessar. Eu tenho um monte de coisas falando com relação ao marido, vamos dizer, dando um exemplo. Então, esse é o trabalho. Não é um trabalho de fazer um propósito. Tem gente que se engana com isso, quase que fazendo promessas e tarefas no sentido, eu vou fazer isso para alcançar aquilo. Não. É fazer porque você está em comunhão com Deus. Ele vai usar a sua vida para abençoar a sua casa. E uma questão que é muito importante nós falarmos sobre isso, até porque é muito comum encontrarmos famílias, eu acho que todas as igrejas devem ter famílias que são divididas, em que há integrantes dessa família Sim. que seguem ao Evangelho, que temem a Deus, e há integrantes dessa família que não temem a Deus. Pastor Peixoto, aí você já aproveita e faz um merchan da sua igreja também. Mas, pastor Peixoto, como que nós devemos entender, qual é a orientação que nós devemos entender, que vem da Bíblia, para aquelas pessoas que convivem em famílias desse jeito? O que Deus, através da sua palavra, fala para aquele que o teme, mas que quando olha para dentro da sua própria casa, para a sua própria família, enxerga pessoas que não o seguem nessa fé? O que a Bíblia fala sobre isso para eles? Fala sobre amar essas pessoas, amar os familiares que ainda não conhecem ao Senhor, dar testemunho, mostrar a diferença no lar, aquilo que o pastor Eliseu também comentou, mostrar para aquele seu familiar que não tem Jesus, a diferença da presença dele na sua vida. Então o testemunho, que nós falamos de testemunho, às vezes não é você querer ir lá e falar para essa pessoa, querer obrigá-la a aceitar Jesus, é você demonstrar com as suas atitudes, com as suas palavras, com gestos, com as suas decisões, a diferença. Através disso você vai estar abençoando o seu familiar e pregando a palavra, como diz, sem falar, através do seu testemunho e das suas atitudes. Isso é muito importante. É muito importante. Uma frase que volta e meia eu trago aqui no programa Caminho da Vida,
que diz que é provável que a sua vida seja a única Bíblia que alguém vai ler ao longo de toda a vida dela. Portanto, o testemunho pesa muito. Pesa. E há uma outra frase também que volta e meia eu cito aqui, que eu também não sei o autor, nenhuma dessas duas eu sei o autor, que uma pessoa estaria dizendo para outra: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Isso é muito importante, portanto, quando um cristão dentro da sua casa encontra alguém que não é cristão e quer ganhar essa pessoa para Cristo, é importante que a atitude dessa pessoa seja uma atitude de alguém que efetivamente vive aquilo que o pastor prega, aquilo que ele encontra na Bíblia, aquilo que ele diz crer. Isso é muito importante. Aí a confiança na ação de Deus para essa pessoa é fundamental, né? Aliado com o testemunho, porque Sim. ela pode falar de Deus, daí a pouco tem um estouro, xingar todo mundo, mandar todo mundo para o inferno, começar a pegar no pé de todo mundo, se tornar aquela pessoa chata, intragável dentro de casa, que não participa dos almoços, das festas, porque ele é o Filho de Deus, os demais são pecadores, que não leva ninguém a Jesus. Não. Então, a confiança, eu vi aqui o texto de Romanos 8:26, para você que talvez esteja nessa situação, Romanos 8:26 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É pedir ajuda e confiar que Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai alcançar a sua família, mas através daquilo que o pastor acabou de falar. obediência. Está vendo, está convivendo com a pessoa. Né? Exato, o testemunho da obediência. E vão tapa na cara, dá o outro lado. É isso Exatamente. que nós estamos falando aqui. É bíblico. É bíblico. É difícil. É difícil. É difícil, mas é bíblico. Caminha a segunda milha. Exatamente. Isso. Exatamente. Faça ao outro apenas aquilo que você quer que ele vos faça. Não retribua o Mal por mal. o mal. São orientações difíceis, mas são bíblicas. São bíblicas. E todas elas, fazendo isso, amontoará as brasas vivas na cabeça daquele que está. Então, quando a gente fala assim, Deus salve a nossa família, não é só Deus. Deus vai agir no impossível. Sim. Mas Ele trabalha dando condição nos possíveis para a gente. Né? Então, a sua casa pode mudar, começar a mudar agora. Se você fizer um propósito diante de Deus, eu vou ser diferente aqui. Até porque porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, voltando, e aqui dentro de casa. Até porque a gente pesado. sempre quer que Deus mude o outro, mas a gente não abre para Deus nos mudar. A gente quer que Deus mude o marido, a esposa, os filhos, os pais, mas a minha oração dificilmente é: Senhor, me muda nessa área, porque a minha esposa precisa, porque meu filho precisa, para que minha família possa ser salva. Dificilmente a gente se coloca nas mãos de Deus na disposição de mudança. Isso é um pouco complicado. Que é mais fácil orar para mudar o outro do que você reconhecer que você que é o erro. Menos o errado, trabalhoso. né? E eu quero encerrar com uma pergunta aqui para ambos os pastores, e a gente vai mastigar um pouco mais essa pergunta. Qual o conselho que cada um dos pastores poderia deixar para alguém que está cansado de lutar sozinho pelo bem da sua família? Talvez isso seja o seu caso. Talvez isso seja o caso de alguém na sua família. De repente você está nos ouvindo e você não se coloca, não se enxerga nessa posição, mas você tem reconhecido o trabalho ou da sua esposa, ou da sua mãe, ou do seu marido, o trabalho de alguém que está lutando dia a dia pelo bem da sua família. Qual seria o conselho que cada um de nós daria para uma pessoa nessa situação? Começando aqui com o pastor Peixoto, depois a gente encerra com o pastor Eliseu. Eu gostaria de lembrar aqui o Salmo, o texto que foi lido na mensagem, Salmo 127, está claro aqui, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, buscar no Senhor é o caminho, através da palavra, através da orientação. Aqui nós estamos falando sobre através de líderes, de pastores, de igreja, ali buscar orientação no Senhor. Porque se Ele não edificar a casa, se não deixar Deus agir, inútil o que nós vamos fazer. O texto continua aqui dizendo: inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, ele trabalha, aquele suor que você gastou ali, mas ele fala assim que Deus dá enquanto nós dormimos, enquanto aguardamos nele, enquanto esperamos nele, quando confiamos nele, Ele supre nossas necessidades. E trabalha por nós. Trabalha por nós. Glória a Deus por isso. Pastor Eliseu? Quero também usar um texto. Marca na sua Bíblia, abre aí, depois você volta, medita bastante. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. A cura de uma doença que atrapalha tudo isso dentro de casa, que é a falta de sabedoria. E Tiago diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé,
não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Tiago 1, 5 e 6. Clame por sabedoria. E eu quero deixar o texto que eu utilizei de abertura, que é o de Atos capítulo 16, versículo 31, que o pastor Eliseu inclusive citou também ao longo da mensagem. Quando o carcereiro entra para se prostrar diante de Paulo e Silas e pergunta para eles o que devo fazer para ser salvo, no versículo 30. Então no 31 tem a resposta de ambos. Eles dizem: creia no Senhor Jesus e serás Amém. salvo tu e a tua casa. Amém. Portanto, a fé, mas a fé incondicional e uma fé capaz de mudar a sua vida é a chave que vai abrir os olhos e, consequentemente, o coração, o que pode abrir os olhos e, consequentemente, o coração dos membros da sua família, para que eles também desejem ter essa fé nos seus próprios corações. Mas é uma fé, precisa ser uma fé que me transforma, que mude a minha vida, porque se essa fé não é capaz de me mudar, então não vai ter mais gente querendo seguir-me nessa fé que eu digo que eu possuo. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que Deus continue falando ao seu coração acerca do tema de família. Nós, aqui do programa Caminho da Vida, temos a intenção de fortificar as famílias através da mensagem de Deus sendo levada por esse veículo de comunicação. Ore por esse programa, mas em especial, ore para que Deus transforme as nossas vidas individualmente, a sua e as nossas também, para que todos possamos ter famílias fortalecidas na palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos voltar. Pastor Eliseu vai orar pela sua família, vai orar pelas nossas famílias. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida. Nós queremos que o pastor Eliseu ore pela sua família, afinal o tema foi esse hoje. Nós queremos que Deus abençoe a sua casa. Essa é a intenção, esse é o desejo de todos os pastores aqui do programa O Caminho da Vida. Vamos então ficar com a oração do pastor Eliseu aqui no programa Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir de todo o nosso coração que a meditação na tua palavra, que depois o nosso compartilhar possa ajudar muitos lares neste momento. Ouça esse coração sofrido, angustiado. Ó Deus, repreenda toda e qualquer falta de vontade de ouvir a tua voz. Desperta esses corações, muitas vezes atribulados, para confiarem realmente na tua palavra, para o Senhor reedificar os lares que são colocados diante do Senhor agora mesmo em oração. Nós estamos orando pelos casamentos, pelo relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre os irmãos. Ó Deus, salve a nossa família, nos revelando cada vez mais, de modo claro, a Tua palavra e nos mostrando Cristo Jesus como o nosso Salvador, como o Salvador dos nossos lares. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Para Jesus Cristo, o Rei.